aqui eu vou resumir para vocês uma forma bem simplificada qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que desanima o Senhor? Vou mostrar para vocês, nesses breves versículos de alguns capítulos, Deus repudiando aqueles que não praticam a tua justiça. E Deus intervindo na vontade humana, porque se deixar pelo livre-arbítrio do ser humano, ele só vai andar pelo caminho do mal. Vamos lá. Prestem bem atenção. Deuteronômio capítulo 28, de uma forma bem resumida. Aqui é como se eu estivesse resumindo quase toda a Bíblia. Tá? Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus, na época da prosperidade, então em meio à fome e à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenha destruído. Então aqui Deus ele está triste com o teu povo. Deus está abençoando o povo, Deus está livrando ele do mal, está guiando, dirigindo os passos do povo. Mas quando Deus deixa seu bel prazer, ele sempre tende a desviar dos caminhos do Senhor. Deus os abençoa, faz a colheita deles ser farta, mas o povo, quando está bem, esquece de Deus. Isso a gente puxa para nós, meus amados. Quando tudo está indo bem no nosso casamento, na nossa família, com os nossos filhos, com o trabalho, saúde, tudo, a gente tende a esquecer do Senhor. E não adianta vocês falarem, eu não faço isso não, Wellington. Sim, nós fazemos sim. E nós sabemos que Deus, quando Ele tem os seus filhos, os seus eleitos, Ele vai estar sempre levando os seus filhos a provações. Como diz lá em 1 Pedro, que é necessário que passemos por diversas provações, entristecimentos, para que, assim como o ouro é refinado no fogo, assim os filhos de Deus são refinados através das provações. Porque aí, através das provações, nós passamos a clamar ao Senhor. Então é aqui Deus está falando, olha, uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria ao Senhor, ao seu Deus na época da prosperidade, então em meio à fome, à sede, em nudez e pobreza extrema, vocês servirão aos inimigos que o Senhor enviará contra vocês. Deus vai enviar os inimigos a vocês. Que tem uma passagem que fala que eu crio o mal e crio as trevas. Eu, Senhor, faço tudo isso. Então Deus, Ele enviou Nabucodonosor para poder colocar o teu povo de dura cerviz à prova, para levar o seu povo cativo. É Deus que inclinou o coração de Nabucodonosor para que subjugasse o seu povo. Então isso tudo é para nos ensinar. E continuando, agora é Deuteronômio capítulo 31, versículo 17 ao versículo 18. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Olha o repúdio de Deus. Eu odeio o repúdio, diz o Senhor dos Exércitos. Mas é necessário o repúdio para que a pessoa se arrependa dos seus erros, para que as pessoas busquem o Senhor de todo o coração. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos, porque uma vez Deus distante deles, uma vez Deus distante de nós, entregando nós ao nosso bel prazer, seremos destruídos, que a gente vai se afundar cada vez mais no pecado. Lembra lá em um livro de 1 Coríntios, capítulo 5, quando o apóstolo Paulo falou que sabia que tinha um homem que estava dormindo com a mulher do pai dele, e vocês estão orgulhosos com isso? A igreja de Corinto não fez nada. O que o apóstolo Paulo falou? Já distante, eu já entreguei esse homem a Satanás. Expulse esse perverso do meio de vocês, para que vocês não sejam, toda a massa seja levedada. Então, assim é quando Deus se afasta da pessoa.
Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, ao repúdio, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão. E naquele dia perguntarão: agora olha o deserto, olha o deserto. Será que essas desgraças não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei o meu rosto deles naquele dia, no deserto, para que, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Muitas vezes Deus, nós falamos da família, nós não estamos nem aí para Deus. E muitos, mas Wellington, eu quando estava com o meu cônjuge, eu estava indo à igreja assim, estava indo no automático, meus amados. Vocês não estavam tendo intimidade com o Senhor como Jó. Jó era um homem temente ao Senhor, mas ele ainda não teve intimidade com Deus. Tanto é que Jó falou para Satanás: vê meu servo Jó, temente ao Senhor. Mas no final da história de Jó, diz lá, eu conheci o teu nome só de ouvir falar. Jó não tinha intimidade com o Senhor. E como é que Deus fez com que Jó passasse a ter intimidade com ele? Levando Jó à aprovação. Tá? Agora, quando a gente fala do deserto do Senhor, porque antes de Deus, antes de eu falar no livro de Deuteronômio capítulo 30, que fala sobre Deus colocar um coração novo na pessoa, olha que nós podemos ir no livro de Romanos capítulo 3, fala o seguinte a partir do versículo 10 ao 18. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então, aqui no livro de Romanos, isso expressa aquele povo lá do Senhor, que Deus foi obrigado a levá-los ao deserto. Enquanto eles estavam bem, eles não buscavam a Deus. Então Deus levou-eles ao deserto, se afastou deles para que eles se arrependessem. Mas até para eles se arrependerem, meus amados, há a necessidade da intervenção divina. Por isso que eu li para vocês Romanos 3, que não tem como buscar Deus. Então o que Deus faz? Deuteronômio capítulo 30, versículo 6 ao versículo 9. O Senhor, o seu Deus, dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração e de toda a alma e vivam. É o Senhor quem vai dar o coração a eles fiel. Lembro lá do livro dos Salmos, capítulo 51, onde o rei Davi clama a Deus, se não me engano, no versículo 10. Deixa lá, versículo 10, eu acho que é versículo 10 sim, que fala. Vamos ler aqui, Salmos 51, versículo 10. Preste atenção, meus amados. Olha: crie em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto, ou um espírito estável. Deixa eu ver aqui que a gente pode colocar aqui, na versão. Espírito reto pode ser um espírito estável, quer ver? Crie em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Então, aqui a gente percebe que é Deus que vai dar esse espírito estável a gente. Que não há, como li em Romanos 3, não há quem busca Deus. Assim somos nós. Nós fomos levados ao deserto pelo Senhor. Deus endureceu o coração dos nossos cônjuges. Quer vocês creiam nisso ou não, isso está dentro da palavra do Senhor. Deus endureceu o coração do nosso cônjuge, para que nós, que estávamos afastados deles, mesmo indo à igreja, nós estávamos no automático, nós não tínhamos intimidade com o Senhor. E foi necessário Deus levar-nos ao deserto. Que quando a gente estava bem com nossos cônjuges, a gente não queria saber de Deus. Então por isso que Deus levou a gente ao deserto. E foi necessário endurecer o coração do nosso cônjuge, para que nós buscássemos o Senhor de todo o coração. Continuando. O Senhor
Deus dará um coração fiel a vocês e aos seus descendentes, para que o amem de todo o coração, de toda a alma e vivam. O Senhor, o seu Deus, enviará então todas essas maldições sobre os inimigos que os odeiam e os perseguem. Aqueles que nos odeiam, Deus vai tratar com eles. Se lembra que Deus falou: a vingança pertence ao Senhor? Continuando. Vocês obedecerão de novo ao Senhor, porque agora Ele colocou um espírito novo na gente. E seguirão todos os seus mandamentos que lhes dou hoje. Então o Senhor, o seu Deus, abençoará os que as suas mãos fizerem, os filhos do seu ventre, a cria de seus animais e as colheitas de sua terra. O Senhor se alegrará novamente em vocês e os tornará prósperos, como se alegrou em seus antepassados. E aqui, lá no livro de Deuteronômio, as pessoas, quando estavam prosperando, não queriam saber do Senhor. Deus levou eles ao deserto, se afastou deles, e depois colocou um coração novo neles, um espírito estável neles, para que eles buscassem o Senhor de todo o coração. Senão também eles não iriam buscar o Senhor. O que aconteceu? Aí Deus volta a fazê-los prosperar. E terminando, o livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 ao 9. Somente seja forte e muito corajoso. É isso que nós temos que ser, meus amados. Buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Sejamos fortes e corajosos. Tenham o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras. Olha só, meus amados. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que se cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Então nós temos que estudar a Bíblia, nós temos que nos debruçar na sã doutrina e não seguir conselhos de pessoas na internet, nos púlpitos das igrejas, e nem no que eu estou falando aqui. Vocês têm que colocar todo mundo à prova. E para isso vocês têm que ter Bíblia, vocês têm que estudar a Bíblia. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Meditar, ponderar, para que você cumpra, você cumpra fielmente tudo que na Bíblia está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Será bem-sucedido com a tua família. Não fui eu que lhes ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você para onde você andar. Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus. Jamendo.com Jamendo.com